Quero começar contando que o presidente Lula embarcou para a Ásia nesta manhã, com destino à Indonésia e à Malásia. Vamos conversar com o André Anelli, que está de olho nessa agenda e vai trazer os detalhes para a gente agora. Anelli, haverá uma reunião entre Lula e o primeiro-ministro Narendra Modi e a expectativa para o encontro também com Donald Trump. Como segue? Bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Evandro. Muito boa tarde a você e a todos aqui no 3 em 1 da Jovem Pan. O presidente Lula reservou toda a tarde do próximo domingo, dia 26 de outubro, para que, então, ele faça reuniões bilaterais que vão ocorrer paralelamente à cúpula dos países do Sudeste Asiático. Esse encontro ocorre no fim dessa semana. O Brasil participa como um dos convidados, assim como o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Por conta disso, existe sim a expectativa de um encontro de pelo menos meia hora entre os dois no domingo. Mas até o momento, nessa agenda reservada para reuniões bilaterais, a única confirmação é com o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi. O Ministério das Relações Exteriores não confirma, pelo menos por enquanto, um encontro com o presidente americano Donald Trump. A gente destaca que na semana passada, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, esteve em Washington, capital americana, e se encontrou com Marco Rubio, representante do Departamento de Estado do governo local, e naquela ocasião os dois traçaram o conjunto de pautas que vai ser debatido nesse encontro entre Lula e Trump, que ainda não tem agenda confirmada. Entre as confirmações de pautas estão, logicamente, o tarifaço imposto pelos Estados Unidos aos produtos importados do Brasil, as sanções aplicadas a autoridades brasileiras e até mesmo a expectativa de alguns outros assuntos fora da ordem econômica, a exemplo da possível invasão dos Estados Unidos ao território da Venezuela, no norte da América do Sul, também a guerra no leste europeu entre Rússia e Ucrânia e a paz no Oriente Médio entre o grupo palestino Hamas e também o Estado de Israel. Portanto, é uma série de agendas, de pautas, melhor dizendo, que devem fazer parte, então, desse encontro, que ainda não tem data confirmada, mas que tem, sim, a melhor das expectativas por parte do governo brasileiro, até tendo como base o telefonema que Donald Trump fez ao presidente Lula na segunda-feira da semana passada e que, de acordo com os dois países, tanto os Estados Unidos quanto o Brasil, foi uma conversa positiva no sentido de fortalecer novamente, então, os laços diplomáticos que já têm historicamente mais de 200 anos entre os países. Evandro. Muito obrigado pelas informações, André Anelli. Um abraço para você. Vamos analisar, então, essas agendas do presidente Lula na Malásia que podem culminar com o encontro com Donald Trump. Ô Fábio Piperno, Lula já tem, sim, uma confirmação com o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi. E a gente sabe que a Índia também teve uma taxação intensa feita pelos Estados Unidos, mas com um poder de briga tão grande quanto o da China, digamos assim, guardadas as suas devidas proporções, e vocês entendam como quiser. Mas você acha que essa conversa prévia pode garantir também mais respaldo para o presidente da República na hora de brigar por situações que atendam às necessidades dos nossos empresários brasileiros? Ô, Evandro, essa conversa prévia com o primeiro-ministro, líder da Índia, Narendra Modi, Modi, que, aliás, se reelegeu, é o político mais poderoso da Índia há praticamente uma década, ela tem dois aspectos muito importantes. Uma é, de fato, digamos, esse aquecimento, esse ensaio em relação àquilo que eles podem barganhar e conversar com os Estados Unidos, porque os dois receberam tarifas muito altas, de 50%. São dois mercados muito importantes, muito grandes e dois países que tradicionalmente têm ótimas relações com os Estados Unidos. Sem contar que são políticos de árvores ideológicas diferentes, Lula mais à esquerda, Modi mais à direita, e que mesmo assim, mesmo com essas diferenças, são políticos que são agora, de alguma forma, impactados da mesma forma por esse tarifaço. A outra coisa muito importante e que eu acho que vem sendo um pouco ofuscado, e talvez seja até melhor assim, em relação a esse encontro entre os dois líderes, é que outro dia foi uma grande delegação brasileira, foi até a Índia, liderada inclusive por Geraldo Alckmin,
porque Brasil e Índia estão costurando uma série de acordos de cooperação econômica, e isso é igualmente importante, porque a gente está falando do Brasil se relacionando mais intimamente com o país que tem simplesmente a maior população do mundo. Como é que você avalia, Gani? Olha só, é claro que eles acabam estando do mesmo lado nos BRICS, né? São dois países muito importantes dentro de um bloco que não é um bloco econômico, é um bloco mais geopolítico das economias, países emergentes. Então, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, inicialmente, depois entraram outros membros, né? O motivo da taxação é diferente entre ambos os países, né? A Índia está muito mais relacionada a manter um comércio ativo de petróleo com a Rússia. A Índia não cedeu porque isso significaria, na prática, Evandro, parar de comprar o petróleo russo, o colapso da agricultura na Índia, e isso é a base de apoio do presidente Modi. Ela simplesmente disse para os Estados Unidos: não tem como eu cumprir. No Brasil existe uma dúvida até que ponto que é a tarifa por conta de uma sanção política, pelo que acontece em relação a Jair Bolsonaro, né? Liberdade de expressão, etc., ou também uma aproximação geopolítica da China e as declarações do presidente em relação à substituição do dólar. De qualquer maneira, tanto o Brasil quanto a Índia são países importantes também para os Estados Unidos do ponto de vista geopolítico. Os Estados Unidos não querem romper com o Brasil e não querem romper com a Índia. Uma coisa é a estratégia de negociação do Trump, que é dura, mas muitas vezes essa estratégia de negociação é justamente para tentar puxar esses países para próximo dos Estados Unidos. A gente pode até questionar se isso é válido ou não. Agora, existem sim estratégias comuns que podem ser traçadas. O Brasil tem um grande trunfo que inclusive a Austrália está usando, Evandro, que é terras raras. A Austrália já se aproximou dos Estados Unidos oferecendo a possibilidade de terras raras. Lógico que isso não é feito da noite para o dia, mas é uma sinalização importante para o Brasil. Ô Zé Maria Trindade, aí o Anelli conta pra gente que a equipe do presidente Lula tá pensando em deixar um dia disponível ali para que esse encontro aconteça. É aquela coisa, né? Vamos ver se o telefone toca e my friend Donald Trump me chama para uma reunião. Como é que você avalia essa estratégia? Isso indicaria que sim, a possibilidade de haver uma reunião bilateral é bastante grande? O presidente já embarcou, né, Indonésia e Malásia, vai ficar 10 dias. Houve um tempo em que, quando o presidente viajava, o vice tomava algumas decisões. Já pensou se Geraldo Alckmin indica logo esse ministro do Supremo, né, e toma outras decisões importantes? Quando chegar já está tudo resolvido, mas isso não deve acontecer. Olha, isso está sendo guardado sobre um certo sigilo, sobre um certo cuidado, porque entendem, olha que ponto chegamos, entendem alguns assessores do presidente Lula, inclusive Itamaraty, de que antecipar estratégia, nesse caso, acaba alimentando adversários a falarem para o presidente Donald Trump, não vai, ou auxiliares evitarem o encontro. Mas o certo é que está tudo ali na expectativa de que haverá, sim, um encontro entre os dois, o presidente Lula e o presidente Donald Trump. Há por aqui um questionamento sobre esta oportunidade. Não se faz uma reunião assim de dois países, como o Brasil e Estados Unidos, né, em encontros fortuitos, como se fossem dois amantes e não dois presidentes democraticamente eleitos, né? Então, isso está sendo questionado também, que deveria ser tratado numa reunião ou nos Estados Unidos ou aqui. Poderia, sim, o presidente Donald Trump foi convidado para vir aí para a COP, mas ele não aceitou, não vem, já definiu que não vem. Então, há uma expectativa desse encontro e, principalmente, uma fotografia entre os dois. Veja como as relações acabaram tomando contornos políticos que uma fotografia ali bastaria. Nos últimos dias, o presidente Lula não vem fazendo jus a este encontro com o presidente Donald Trump, né? Ele vem se colocando aí a favor da Venezuela, né, contra uma ação dos Estados Unidos na Venezuela, vem defendendo demais relações com outros países, inclusive na Ásia, né, onde eles estão para o encontro importante lá da Associação dos Países do Sudoeste da Ásia. Então, é um novo mercado que está sendo disputado pelo Brasil e pelos Estados Unidos na área do agronegócio. É importante esse encontro.
Mas, de qualquer maneira, entendem que alguns, e eu sou um desses, que o encontro dessa importância não pode ser uma coisa assim, vão ali conversar como se fossem dois amigos se encontrando numa festa de casamento, por exemplo. Exatamente, Zé Maria Trindade, até porque as pautas já estão colocadas a partir do encontro que a gente acompanhou entre Marco Rubio e também o chanceler Mauro Vieira. Ô Bruno Musa, como é que o mercado tem reagido diante dessa possibilidade de diálogo? Há uma reação mais intensa com a saída do presidente da República a esse encontro ali no Sudeste Asiático, e isso pode movimentar aquilo que a gente vai ter de decisões econômicas nos próximos dias? Bem-vindo. Muito obrigado. Bela pergunta, viu, Evandro? Mas vamos lá. Um dos grandes temas que a gente discute aqui, até mesmo com os clientes, com a parte de investimentos e tal, é justamente a complacência do mercado como um todo. A gente vê várias guerras, vários problemas fiscais, os governos assumindo os problemas fiscais, vide França, Alemanha, Estados Unidos, enfim, uma série de países assumindo o problema, e o mercado continua muito mais próximo das máximas do que de uma grande correção. Na minha opinião, isso tem muito a ver com a liquidez que os bancos centrais voltaram a injetar caminhões e caminhões, ou seja, trilhões e trilhões de dólares em geral nos mercados, e acaba sustentando muitos dessa, talvez, falta de razoabilidade dentre determinados valuations e nível de preços nos mercados como um todo. Mas é claro que uma porta fechada, um eventual mercado proibitivo, comércio proibitivo entre os países, acabaria por piorar. Não sei se muito como foi inicialmente, porque a gente vai naturalizando também e basicamente ficamos um pouco anestesiados com tudo isso. Parece muito de morde, assopra, então a liquidez vai fazendo o seu preço e os ativos seguem em alta, né? O que nós estamos vendo hoje é uma correção importante, mais de 5% do ouro, que vem crescendo, batendo recordes há semanas. Mas aqui um ponto importante que eu quero deixar aqui, corroborando um pouco do que eles falaram, mas trazendo aqui uma provocação um pouco maior para todo mundo refletir. Afinal de contas, é um campo especulativo. O Donald Trump está fazendo um baita de um apoio ao governo da Argentina, fazendo um swap de 20 bilhões de dólares. O que significa isso? Entregando 20 bilhões de dólares para a Reserva Internacional da Argentina para ele conseguir defender a própria moeda, o peso, e recebendo 20 bilhões de dólares em pesos. E a pergunta é, por que o governo americano, os Estados Unidos, querem receber 20 bilhões de pesos se é uma moeda que não vale absolutamente nada? Na minha opinião, e aqui fica claro, por que não vai ser fácil essa conversa, como todo mundo está colocando entre Lula e os Estados Unidos, com o Marco Rubio no meio. Para mim, essa ajuda à Argentina não é uma mera ajuda porque ele gosta do Milei. Não, eu acho que é uma baita de uma ajuda para diminuir a influência da China na América Latina. E aí isso vai encurralando o Brasil em determinado canto. Será que, de repente, se essa ação dos Estados Unidos se concretiza na Venezuela, o Brasil assume a posição da América Latina e acaba jogando fora uma relação com os Estados Unidos, sendo que o americano é o principal país que mais investe de longe no Brasil com investimentos de longo prazo? Então, para mim, fica muito claro que é o Donald Trump exercendo a influência americana para tirar ou diminuir a influência da China na América Latina como um todo. Vale lembrar que tem uma base da China na Argentina, criada em 2012, que apenas eles, os chineses, têm acesso. E o maior porto da América Latina está sendo construído, 2 deles, inclusive, no Peru, com capital 100% chinês. Então, para mim, tem muito a ver com isso. É interessante o Bruno Musa trazer, né, o que ele entende como estratégia de Donald Trump. Agora, na Argentina, isso pode funcionar de uma maneira mais intensa e específica, até porque há um grande aliado de Donald Trump lá. No Brasil, como que funcionaria essa tentativa de influenciar mais e, consequentemente, reduzir a influência de um país como a China, que tem uma parceria intensa com o Brasil e para a qual o Brasil procurou uma solução, ou na qual o Brasil procurou uma solução, quando Donald Trump apontou ali no horizonte a taxação que prejudicaria o nosso comércio exterior, Alan Gani. Evandro, o Brasil está na lista daqueles países, assim como a Índia também, que a gente tem que ser muito cuidadoso, porque a gente não pode falar não nem para os Estados Unidos, e aqui estou falando do ponto de vista econômico, e nem não para a China.
Por quê? Porque também falar não para a China tem o seu prejuízo. A China é a principal parceira comercial. É um país que, lógico, os Estados Unidos ainda disparado, é o país que mais coloca dinheiro aqui dentro em termos de investimento, mas a China vem crescendo ano a ano, né? Basta ver, por exemplo, empresas de energia elétrica. Então, para quem que o Brasil vai vender, né? Porque não é tão fácil você achar comprador mundo afora. Então, o Brasil tem que pisar em ovos, né? Justamente para não ferir interesses econômicos, nem dos Estados Unidos e nem da China, e a gente conseguir tirar proveito de ambos. Não é uma tarefa, do ponto de vista diplomático, fácil. A Índia também passa por isso. Geralmente esses países emergentes, né, como o Brasil, como a Índia, entre outros, acabam caindo nessa delicada situação, Evandro. Fala, Piperno. O Brasil está numa situação extremamente privilegiada hoje em relação a isso. Primeiro que o Brasil, apesar do tarifaço, o Brasil reage bem. O Brasil é óbvio que gostaria de normalizar as relações com a maior economia do mundo, isso é óbvio, né? Me parece que isso está fora de debate, mas a questão é que mesmo assim o Brasil, a economia do Brasil reage bem. Segundo, ontem o presidente Trump anunciou que a economia da Argentina está morrendo, para justificar, inclusive, essa operação que o Musa citou, esse swap de 20 bilhões de dólares. Isso também tem que provocar uma outra reflexão, porque, né, o efeito Milei encantou tanta gente e tal, e a economia argentina continua necessitando de socorro para manter-se minimamente ativo. O país está literalmente quebrado, a ponto, inclusive, do Banco Central, do Tesouro argentino, outro dia anunciar que não tinha mais do que 700 milhões de dólares disponíveis. Isso, para quem não sabe quantificar, dá menos de 1% do que o Brasil tem em reservas cambiais. Outra coisa, é evidente que o presidente Trump ele tem como um dos objetivos barrar o avanço chinês, mas ele ainda não conseguiu encontrar uma estratégia para isso. Então ele sabe muito bem que ele também precisa conversar com o Brasil para também tirar alguma vantagem dessa possível reaproximação com o Brasil, porque até agora essa ruptura, esse distanciamento é ruim para o lado de lá também. A China continua aumentando os espaços aqui e vejam, o mês de setembro foi o primeiro mês em décadas em que a China, por exemplo, não importou 1 tonelada sequer de soja americana. Pois é. Veio se abastecer no Brasil, ganhou muito mais que isso, e também a Argentina. Então, por enquanto, a estratégia não tem sido, digamos, muito bem sucedida em relação a barrar a China. Bom, já estão chegando aqui algumas manifestações dos nossos telespectadores. Vamos trazer no telão aquela que aparece aqui pra gente. A Lígia, boa tarde, Evandro e bancada. Sou fã do teu programa, sou gaúcha e só ligo a TV às 16. Obrigado, viu, Lígia? Muito bom ter a tua companhia todos os dias, de você e de todos aí do Rio Grande do Sul. Falando em sul do país, quero mandar um abraço também pro Lucas Santos e pro Rafael Vieira, que são lá de Florianópolis, Santa Catarina, que também sempre estão conosco aqui. São amigos da nossa querida editora Sani, aqui da Jovem Pan de São Paulo. Obrigado, viu, meus amigos? Um abração para vocês. É sempre muito bom ter a companhia de todos os nossos telespectadores e ouvintes que estão no sul do país. Alangani, só para a gente arrematar, o Zé Maria Trindade trouxe um detalhe que me parece bastante importante para a gente concluir aqui o nosso início de debate no 3 em 1, que é o fato de tudo aquilo que está relacionado a um encontro bilateral ser mantido em sigilo para que não haja possibilidade de influência ou interferência de alguns adversários políticos que queiram atrapalhar. Esses adversários têm essa capacidade? Eu acho que não, né? Mas pode atrapalhar o discurso interno, não a negociação em si. A negociação não muda em absolutamente nada. O Trump não vai mudar a decisão dele, ou o Marco Rubio, seja lá quem seja, por conta de adversário político, ouviu aqui, ouviu do outro lado, mesmo aqui o Lula. Agora, internamente, para a base, né, para o discurso político, ainda mais que a gente já entrou em campanha eleitoral, aí sim, Evandro, aí pode atrapalhar bastante. Tanto é que no final do encontro entre Marco Rubio e o Mauro Vieira, o que aconteceu? Cada um deu uma versão. Né? O entorno do governo dizendo, não, foi muito bom, foi muito proveitoso, abrimos ali pontes.
a direita dizendo, o pessoal saiu ali de cara fechada, já é um indicativo que com o Trump vai ser bem pior. Mas uma nota conjunta. Exatamente. Tem algumas questões que a gente precisa desvendar ainda.